A nossa enquete. E temos que falar sobre isso, né, gente? Temos que falar, tá o Brasil inteiro, o mundo inteiro está falando sobre isso. Pode soltar a enquete, vai lá. A enquete dessa quarta-feira pergunta para você que está em casa, está percebendo o que está acontecendo na Rússia, né? Qual a sua opinião sobre o mau comportamento de alguns torcedores brasileiros na Rússia? Você pode participar conosco, 25341234, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo Facebook também, ok? Pode participar conosco. Por que a gente está falando isso? Vocês viram o que aconteceu? Aquele grupo de brasileiros, e ó, já tem outro, hein? Vocês sabiam disso? Já tem o segundo vídeo também. Um grupo de brasileiros, tinha uma repórter, uma russa, né? Estava ali gravando e gentilmente se aproximou dos brasileiros, né? Na intenção de fazer amizade, de ter... recepcionar os brasileiros em sua terra, que é a Rússia. E os brasileiros, de uma maneira bem ignorante, bem burra, né, para falar a verdade, machista, constrangedora, né, envergonhando todos nós brasileiros, eles deferem palavras de baixo calão para essa moça russa. Uma coisa para se envergonhar, né, gente? Entre eles tem um funcionário público de Santa Catarina, tem um assessor de um partido de Pernambuco, enfim, é um grupo de brasileiros que, sem medir o mínimo senso, fizeram uma musiquinha e ofenderam. Isso está rodando, está rodando. Tem a matéria aí, Maria, falando sobre isso? Vamos ver essa matéria, então, por gentileza. Tem sim, Neto. Falando, né, a respeito desse caso, uma das empresas, ela justamente demitiu uma das pessoas identificadas, né, nesse vídeo que está circulando na internet, né, anunciou nessa quarta-feira a demissão do funcionário. O brasileiro aparece no vídeo constrangendo mulheres na Rússia durante a Copa do Mundo. Em um trecho do vídeo em que aparece em primeiro plano e ganhou as redes sociais, o sujeito pede para as russas repetirem, né, uma frase bem constrangedora, sim, né? Sim. E em seguida ele aparece sorrindo e gritando Brasil, Brasil, e outro homem entra na frente da câmera assobiando. Então, esse daqui, ó, esse pode subir, Maria. Esse aqui é um outro vídeo, viu? Esse é o segundo vídeo. Agora tem aquele outro, tem um bando de brasileiros, né? Esse daí, ó, bando de brasileiros. Essa aqui a gente tampou, né, o rosto dessa jornalista. Ela é jornalista russa, que gentilmente, ao ser chamada ali pelos brasileiros, ela se uniu ao grupo, né? E o que justifica, né, gente? O que justifica um bando de homens aí, fazer uma música? Eu nem vou repetir a música aqui, porque realmente é algo muito feio. A gente, como homem, já fica constrangido. Imagino como fica, né, a repórter ao saber o que eles estavam falando, e como fica a mãe, as irmãs, as filhas desses sujeitos. Como é que fica o pai e a mãe dessa jornalista? Algo lamentável feito por esses brasileiros, que na verdade acho que são pessoas... Você vê, né? Poder aquisitivo não quer dizer instrução, não quer dizer educação, né, gente? Porque para estar lá tem que ter dinheiro, que é caro ir para a Rússia, viu? É caro. Então, para você estar lá, né, você pode ver que são todos, assim, aparentemente, pessoas que estão bem, que estão felizes de estarem ali, ninguém está sendo obrigado a estar lá, e tem que ter dinheiro, né? E aí faz uma coisa dessa, constrangendo uma mulher que não estava entendendo o que eles estavam falando. Tá aí o vídeo, ó, tá vendo? A jornalista vai lá e comemora, né? Ela está sendo... anfitriã, né? Anfitriã, gente. E aí os brasileiros fazem isso, cantam uma música horrível. Eu não vou fazer isso em respeito a todas as mulheres. Eu não posso nem detalhar o que diz a música, mas diz um palavrão, e ofende a pessoa que é jornalista, ofende ela. É horrível. E aí eu imagino, né, gente, um pouquinho de senso. Olha, deve ser uma tragédia, né, para as mães desse sujeito aí.
Eu acho que a mãe, quando vê uma coisa dessa, vai falar, nossa, que monstrinho que eu criei, né? Puxa vida, que monstrinho que eu criei. Agora, para nós, brasileiros, fica um sentimento ruim. Eu me sinto envergonhado, mais uma vez, de ser brasileiro. Às vezes a gente se sente envergonhado de ser brasileiro por conta dos nossos políticos, de alguns políticos, né? Mas a gente se sente envergonhado quando a gente vê um bando de brasileiros cantando uma música ofensiva. Aí eu tenho vergonha, gente. Tenho vergonha. Jamais aconteceu uma coisa dessa de qualquer outra pessoa de outro país vir ao Brasil e cantar uma música e, sabe, ofender uma mulher desse jeito. É machismo. É uma falta de... Eu acho que até o Itamaraty, né, enfim, embaixada, devia se envolver nisso. Agora, não é só isso não, eles vão tomar, viu? Não, já repercutiu. Já repercutiu no mundo inteiro. A Rússia está tomando providências e aqui no Brasil, onde esses sujeitos trabalham, até um deles, aqui não sei quem que é, falou assim, vocês estão acabando com nossas vidas. Pois não, Neto, Maria? Uma jurista russa denunciou Ótimo, o brasileiro parabéns. que assediou, né, essa mulher na Copa e pede por responder por crime, justamente. O grupo de brasileiros que assediou uma mulher na Rússia, em vídeos gravados no início da Copa do Mundo, podem responder por crime, sim, na Rússia. A jurista e ativista russa fez uma denúncia contra as ações machistas praticadas pelos brasileiros e denuncia a fala em violência e humilhação pública à honra e dignidade da pessoa humana. A jurista afirma ainda na denúncia que o grupo deveria se desculpar publicamente com a mulher ofendida. Eu acho que mesmo se desculpando publicamente, porque agora repercutiu, eu acho que devia ter uma penalidade. Devia ter uma penalidade, sabe? Do tipo perder o passaporte, entende? Eu acho isso, que eles estão em outro país e ofendendo uma mulher. Eu acho que devia ser penalizado perdendo o passaporte. Já tem mais, aqui tem mais. Se você procurar, Maria, acho que tem mais algum aberto aí. Enquanto a Maria, vamos atender o telefone, tem alguém que quer participar. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, quem fala? Gustavo. Oi, Gustavo, tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Gustavo, você tá a par aí do que aconteceu, né, Gustavo? Isso aí repercutiu nas redes sociais, enfim. Sim. Bom, qual que é a sua opinião, Gustavo? Pois não. Neto, com todo respeito à sua fala aí, que você passou vergonha, afinal de contas, né, não deixa de ser uma vergonha para o Brasil. Porém, isso é um reflexo da nossa cultura atual, não é? Quem está lá saiu do Brasil e foi para lá. E só a título de um comentário, também sem nenhum preconceito sobre nenhum estilo musical, mas eu praticamente todos os dias levando minha filha de 8 anos para a escola, muitas vezes eu tenho que mudar a rádio, porque tem alguns funks que literalmente são pornográficos. Verdade. Né? Então, a minha opinião é a seguinte, isso que aconteceu lá é um reflexo da nossa cultura musical atual, Neto. É sim também. Então, são questões culturais. Não é? O mundo está vendo agora, mas a gente já não convive. É que se acostuma, mas é normal isso aqui. É verdade. A rádio coloca pi no meio da música, não é? E eu já me senti constrangido levando minha filha de 8 anos para a escola, mudando a rádio, porque aquela letra, literalmente, não é? Eu tenho medo dela me perguntar, ô pai, o que é isso? Entendeu? Então, a minha opinião é essa. Isso é um reflexo da cultura atual do Brasil, Neto. Boa noite, obrigado. Obrigado, Gustavo, eu concordo com você, viu? Muito obrigado pela sua participação. Tem Gustavo participando conosco, eu concordo com ele. Na verdade, aliás, eu vou até mais longe, ó, Gustavo. Já em cima do que você falou sobre a música, de fato, tem algumas músicas que realmente perde-se a poesia, perde-se o encanto. Não vou lhe falar nem a questão do respeito, né? Que respeito é algo que tem que estar embutido em tudo, né? Em tudo, em qualquer tipo de arte, em qualquer tipo de... Enfim, mas perde-se o respeito.
e a qualidade artística quando a gente transforma a mulher em objeto. Que a grande parte das músicas fazem isso. Eu compreendo qualquer tipo de movimento cultural, eu compreendo, mas não tem como negar que tem certas músicas, determinada, oriundas, né, de segmentos artísticos, que colocam a mulher como objeto. E como é que eu vou aceitar isso? Eu não sou obrigado, foi o que você falou. Fica constrangedor, você com a sua filha, 8 horas da manhã, ele levar a criança na escola, de repente uma rádio coloca uma música dessa. Né? É constrangedor. E eu vou... Você quer falar, Maria? Pois não. São as participações. Tá, né? Só vou concluir aqui, que ainda um pouquinho... Eu até perdi o fio aqui, que ele estava falando a questão das músicas, né? Puxa, eu perdi o fio. Mas tem uma outra coisa também, que equivale a isso, que a gente fica envergonhado. Mas já vou lembrar já. Pois não, Maria. O William Neto, ele diz justamente que é vergonhoso. O Richard também participando, ele diz: vivo lá fora faz tempo, nessa reputação, nossa reputação não é boa, somente somos respeitados por causa do futebol. É um cara como este que vai e faz, né, essa burrada lamentável. O Richard pede prisão nele. A Isabel também diz que é falta de vergonha na cara. Rafael diz que como ele já foi demitido do emprego, a justiça já foi feita, mas foi bem idiota a atitude, sujou mais ainda a nossa imagem lá fora. Concordo com o Rafael, parece que foi mesmo, né? Um deles foi demitido, outro foi penalizado, enfim, né? Um deles estava devendo já pensão, já tinha problema com a justiça. Tem mais participação? Vamos pro telefone. Alô, boa noite. Olá, Neto. Boa noite, aqui é o Alex. Ô, Alex, tudo bem? Deixa eu te falar, Pois não. Isso que fizeram com essa música aí, é muito triste, entendeu? Você vai com o cara pra fora. Você faz isso ainda. É uma coisa pra diversão, pra se divertir, mas não fazer isso com uma moça dessa. Você tá lá pra prestigiar, certo? Certo. É que nem muitos times já pra fora, não vou citar alguns times, e fizeram uma barbaridade fora. Eu acho que esses rapazes têm que ser punidos. E, sei lá, deveria proibir isso nesses locais. Perfeito, concordo com você. Uma situação triste, né? Uma situação triste que deveria ser realmente... ele fez, reforçando a fala do Gustavo também, do nosso amigo, isso não representa todo o país. Não representa mesmo, e apesar das mazelas que a gente tem aqui, né? Apesar das mazelas que a gente tem aqui, nós temos também uma boa cultura em alguns setores, né, da nossa cultura, são bem intencionados. Mas quando tiver uma atitude como essa, infelizmente, e são pessoas, gente, eu posso estar enganado, mas são pessoas que creio que tiveram uma formação de primeira. Eu posso estar enganado, mas acho que são pessoas que tiveram uma boa formação. Talvez muitos ali estudaram até em colégios pagos. Quer dizer, uma formação tem, mas e o caráter? Quem está formando? Quando o nosso amigo fala, agora lembrei, Gustavo, quando ele fala das músicas, tinha um programa de TV, não sei se tem ainda, que o barato era ofender e machucar as meninas que trabalhavam nesse programa. E muitos assistiam, achavam bacana isso. Primeiro que elas já apareciam quase peladas, né? Quase peladas, que isso dava audiência. Um programa para aparecer mulher pelada para dar audiência, quer dizer que o programa é uma porcaria, né? Ele é obrigado a apelar sexualmente para poder ter um pouco de audiência. Mas não só isso, ofendendo também, machucando por vezes. E ofendendo mulheres, ofendendo senhores. Quer dizer, apareceu uma cultura estranha no país. Eu não estou sendo moralista. Muito pelo contrário, eu acho também, muitos que estavam ali são falsos moralistas. São. E eu também não gosto... Em outras situações. Em outras situações são pela família. Aí pega o aviãozinho, vai para a Rússia, acho que vira o start, pode fazer o que quiser. Então eu também sou contra esse moralismo falso, sem vergonha que tem nesse país. Que o sujeito faz... que é santo, e por trás fica lá, né? Fica fazendo coisa errada. Então, não venha com falso moralismo. Agora, não dá para negar que eles ofenderam uma mulher, e essa ofensa foi como o nosso amigo falou. Não é porque eles estavam lá, porque aqui é normal. Porque aqui é normal. Aqui você falar, entendeu, de uma mulher como se fosse objeto é normal.
Vê se tem alguma música. Uma música foi proibida até hoje. Que era lamentável essa música, né? Falava que o cara ia embebedar a mulher para fazer sexo com ela. A música falava isso. E beleza. Aí teve um sensato juiz que proibiu a música. Isso não é censura, isso é bom senso. Não é censura, é bom senso. 25341234, quero saber a sua opinião sobre os brasileiros. E aí teve um segundo vídeo, fora esse que teve a jornalista, né? A russa ali, estava no meio. Teve um outro vídeo, o sujeito tem 3 garotas sentadas, ele começa a falar e ele faz as meninas falarem palavrão. E grava isso e põe na internet. Esse também tomou, foi mandado embora. Vai voltar para o Brasil sem emprego. Que maravilha, né? Vai voltar para o Brasil sem emprego. Eu quero saber a sua opinião. 25341234. O que você acha do mau comportamento de alguns torcedores brasileiros na Rússia? Neto, aqui a Silvana, ela diz que é falta de educação, sem noção. Se não se comportar no país dos outros, imaginem aqui no nosso. Pois é. O Reginaldo, ele já diz que não está nem aí, né? O brasileiro já é queimado mesmo em todos os países. A Valéria diz que faltou respeito. Também conosco aqui participando, a Elizabeth diz que é lamentável, nojentos, são sem escrúpulos e vergonha total e tem que pagar por isso sim. Olha, a participação da população, você também participa, a gente vai retomar esse assunto, porque isso tem que repercutir, tem que repercutir. Né? Se lá fora está causando uma indignação, vamos começar a olhar aqui no nosso quintal, não é? Vou lembrar outro constrangimento que a gente não pode esquecer. Eu falei disso ontem aqui, ontem eu falei disso, mas eu tenho que falar de novo. Foi a sujeira que foi limpa pelos japoneses dentro do estádio de futebol aqui no país. Você lembra disso? Os japoneses recolhendo sujeira. Então, essa coisa ruim que está no nosso povo, que vem lá de antigamente levar vantagem, você sabe o que é isso, né? Esse bando de idiotas que cantaram a música, eles só cantaram isso porque, primeiro, porque é uma mulher. Segundo, porque ela não entende o português. Porque é um bando de covarde. Né? Fala a verdade. Não são um bando de covarde fazer isso. Eles só fizeram isso porque ela não entende. Se ela entendesse português, ela ia colocar um por um em seu lugar. Mas covarde tira proveito das coisas. Esse é o covarde. Então eles foram altamente covardes, né? Uma pessoa covarde é uma pessoa covarde. Por que ela serve? Por que ela tem que estar do seu lado? Uma pessoa covarde. Não é verdade? Se falasse português, não teria feito isso. Agora, está na hora da gente começar a olhar o nosso quintal. Como o nosso amigo falou aí. E aqui no país, que certas coisas são normais? É normal eu ouvir um funk, onde fala que vai embebedar a garota e eu vou fazer sexo com ela porque ela está bêbada. Isso não é normal. Isso não é normal. Então, na hora de a gente rever alguns conceitos. Da mesma maneira, veja bem, da mesma maneira não é normal um sujeito que prega pela família, pela ordem, e depois vai lá e faz coisas escrabosas, né? Faz coisas lamentáveis. Não é verdade? Faz coisas fora da visão, faz coisas horrendas. Isso é o falso moralista. Pois não, Maria? Neto, aqui as imagens dos japoneses, né, dando exemplo na Copa anterior, né, que foi justamente aqui no Brasil e deixaram, né, claro, toda a sujeira ali após o jogo e quando todo mundo foi embora, então, do estádio, os japoneses com as suas sacolinhas, olha, saco de lixo aqui, que é um hábito, né? É um hábito para eles e eles recolhendo toda a sujeira aqui, olha, e no maior bom humor, né? Porque é uma coisa corriqueira, né? É um esquema mental que um país desenvolvido tem, né? Ou a gente quebra esse esquema mental agora, ou os nossos filhos, os nossos netos vão viver num país que vai ter que ter jaula para nós, para a gente poder se comportar. Põe na jaula, né? Então não podemos chegar nessa situação. Então nós temos que começar a se indignar. Chega de machismo, chega de preconceito, chega de fazer o errado para o outro consertar. O pensamento dos nossos políticos é esse: eu vou roubar porque eu estou agora. Eu tenho 4 anos para roubar, então eu vou meter a mão, vou tirar proveito. Tinha um jogador de futebol que tinha uma propaganda, vocês lembram disso? Não vou nem falar o nome dele aí, coitado, que ele tá tão... Ele sofreu tanto com isso, se arrependeu tanto de ter feito essa propaganda, né? Que tirava vantagem de tudo.
É o lema brasileiro, tirar vantagem de tudo. Quando você joga sujeira no chão, tira vantagem. Quando você canta uma musiquinha pornográfica para uma cidadã russa, você está tirando vantagem, porque ela não fala português. Covarde. Um bando de covarde. Bando de covardes. É isso que vocês são.